Eu fiz uma avaliação do REC R11, que é um fundo imobiliário de papel, e considerei esse ativo promissor. Todas as ponderações, todas as análises que eu fiz acerca desse ativo, eu vou descrever para vocês nesse vídeo, então acompanhe até o final. Lembrando que você é um investidor dopaminérgico, ou seja, você faz as análises dos seus ativos por conta própria, sem seguir a boiada. Então entenda esse vídeo não como uma recomendação de compra, mas vai fazer parte da análise que você está fazendo sobre os seus ativos e, se você estiver interessado no REC R11, vai servir para você também. Esse fundo REC R11, ele pertence à Real Estate Capital. Foi criado em 2017, ou seja, considerado um fundo recente, e eu observei que o seu patrimônio líquido vem crescendo vertiginosamente desde a sua criação. Em 2018, finalizou o ano com patrimônio líquido de 149 milhões, e já no final de 2022, finalizou o ano com 2 bilhões e meio de patrimônio líquido. Todavia, como costuma acontecer, quanto mais o patrimônio líquido desse fundo foi crescendo, mais cotas eram emitidas a fim de atingir o preço-alvo, uma equivalência de valor patrimonial por volta dos R$ 95 por cota. Embora, mesmo que lá no começo esse preço-alvo do valor patrimonial de R$ 95 vem se mantendo, o valor de mercado sempre foi muito menor do que isso, por conta da análise que o mercado fazia acerca da rentabilidade desse fundo, que também veio crescendo nos últimos anos. É um papel que sempre foi considerado barato se for comparar o valor de mercado com o valor patrimonial. Por exemplo, em agosto de 2020, o dividend yield desse ativo estava por volta dos 70 centavos por cota. Portanto, na sua época, embora o valor patrimonial estivesse na casa dos R$ 95 por cota, a cotação do papel estava menos de R$ 70 por cota. Ou seja, mantendo mais ou menos uma percepção do mercado, de modo que o dividend yield desse ativo estivesse sempre um pouco acima de 1% historicamente. Desse modo, o dividend yield médio dos últimos 5 anos esteve na casa dos 12,55% ao ano, sendo que, atualmente, dos últimos 12 meses da gravação desse vídeo, está por volta de 13,42% e vem atraindo mais compradores e, consequentemente, puxando a valorização desse ativo. Um outro item que eu acho importante na avaliação é a reação do mercado diante desse ativo, é o comportamento médio do mercado face ao aumento do dividend yield e também a subvalorização se comparado ao valor patrimonial. Foi possível notar que nos últimos 5 anos o mercado costumou valorizar os papéis abaixo do patrimônio líquido de R$ 95 por cota, sendo que a máxima cotação de valor de mercado ficou nos R$ 90 por cota em meados de 2022. Perceba que o mercado naturalmente colocou esse valor como um limítrofe face à saúde financeira desse fundo, o pagamento de dividendos e também o seu valor patrimonial. Todavia, no último ano, como reação ao dividend yield elevado de 14,59, de acordo com o relatório mensal de abril de 2023, acima da média histórica de 12,55, portanto, há uma tendência de valorização que pode encostar ou até mesmo superar os R$ 90 por cota do valor de mercado que já chegou a atingir no ano de 2022, sendo que a sua cotação atual, na gravação desse vídeo, está na casa dos R$ 86. No relatório mensal de abril de 2023, demonstraram que o dividend yield médio ficou na casa dos 1,2% ao mês. Lembrando que se trata de um fundo de papel, com 95% dos recursos em CRI e 3 fundos de investimento imobiliário. Explicando a vocês a diferença de fundo de papel e fundo de tijolo. Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimento em imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como letras de crédito hipotecário, LCI, as letras hipotecárias, LH, e os certificados de recebíveis imobiliários, CRI, e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários. Esses certificados são como dívidas, são como garantias de que ele receberá dos donos legítimos daqueles imóveis. Já os fundos de tijolo representam os fundos imobiliários que são proprietários do próprio prédio em si, do próprio imóvel. Já a rentabilidade desse fundo dos últimos 6 anos ficou acima do CDI e acima do IFIX, que é o índice de fundos de investimento. E se considerar somente abril de 2023, esse fundo bateu 156% do CDI, o que eu considero um bom índice. Agora, explicando o que eu falei no início do vídeo, a diferença entre valor patrimonial e o valor de mercado, que é o valor que você encontra na bolsa, que é a percepção do mercado acerca daquele ativo. O valor patrimonial, ele é feito através de uma empresa terceirizada que anualmente faz uma avaliação de todos os imóveis envolvidos, todas as cartas de crédito, letras hipotecárias, e aí pega-se o montante de ativos que representam esse fundo e divide pelo número de cotas. De forma, como eu já falei, como uma estratégia desse fundo imobiliário,
imobiliário ficar na casa dos R$ 95 por cota. Ou seja, quanto mais ativos esse fundo tem, quanto mais ele se valoriza, quanto mais ele cresce, mais cotas são emitidas a fim de obter esse número aí. Já o valor de mercado é a percepção que o mercado tem acerca daquele ativo. É o quanto os compradores acham que ele realmente vale. Como eu falei nesse vídeo, o valor patrimonial está por volta dos R$ 95 e o valor de mercado R$ 86. Ou seja, esse papel está sendo considerado barato. Mas por que isso? Porque o mercado percebe que esse investimento ele vale a pena somente se o dividend yield ficar acima dos 1% ao mês. Ou seja, no mundo ideal seria interessante que tivesse uma paridade de 1 para 1. O valor de mercado pagando 95, que é os 95 que já vale através da avaliação do patrimônio. E alguns fatores podem causar a diferença nos valores, como por exemplo, uma desocupação brusca dos imóveis, inadimplência, que é o caso das Americanas, por exemplo, que acabou impactando o valor de mercado dos fundos imobiliários de shopping. Muita gente deixando de pagar, ou seja, acaba reduzindo o rendimento do dividend yield daquele papel, consequentemente desvalorizando a cota do fundo. Ou então, podem existir casos de grandes melhorias no local, com uma grande valorização, fazendo com que o valor de mercado fique até superior ao valor patrimonial. Dessa forma, eu considero o REC R11 um investimento interessante e resolvi investir R$ 500 nesse fundo. Ao longo do tempo, eu vou trazer para vocês o desenvolvimento desse ativo na carteira, quanto que está caindo por mês e vou atualizando vocês. Mas me conta aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre esse fundo. Você gosta de fundos imobiliários, prefere ações, prefere renda fixa? Comenta aí, vamos trocar uma ideia. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até logo e tchau, tchau.